Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos internautas, queridos amigos, queridos companheiros de doutrina espírita. Para quem assiste em outros horários, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E que Jesus nos envolva. Espero que todos tenham tido um excelente Dia das Mães. E que o Dia das Mães não é só para as mães, porque todos nós já passamos pelo momento de sermos mães, de termos uma mãe, de sermos mãe do coração, de sermos mãe de filhos adotados, e por aí vai, mãe dos irmãos, mães do pai, mãe da mãe, né? Todo mundo é mãe, porque todo mundo ama como uma mãe, mesmo que ainda não coloque para fora. Então, é por isso que achamos muito importante esse tema da grande transição, para não deixarmos o desânimo tomar conta nesses momentos que a gente está passando. Aí, para variar, escolhi uma mensagem inspiradora do nosso querido Emmanuel, nosso senador e mentor de Chico Amado Xavier, do livro Fonte Viva, capítulo 50. Avancemos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para que as encontrem diante de mim. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, dos versos 13 a 14. Vamos o que Emmanuel fala. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamando a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que imobilizou a face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensíveis. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo do remorso destrutivo. Isso aqui tá demais, né? O passado, porém, se guarda as virtudes da
experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. Cada palavra aqui tem um significado, um significante, uma emoção. Olha aí, a contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano, na intimidade do próprio coração, e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Emmanuel. O passado é para aprendermos, temos que olhar para frente. Aí ele fala a lástima, a tristeza, a saudade, a esperança, tudo isso é louvado, mas nada justifica você parar no tempo e não buscar a tua melhor. Eu estou que nem radialista. Jesus amado, me dê equilíbrio. Vamos orar rapidinho para entrar no tema. Esse tema vão ser muitas lives. Esse aqui é o começo do começo do começo, tá? Porque é um tema que realmente nos é caro. Senhor de misericórdia, Jesus Rabi da Galileia, Jesus do Rio Jordão, do Tiberíades, do Jardim das Oliveiras, Jesus criança no templo, Jesus neném na manjedoura, Senhor Jesus do amor, queremos compreender os nossos tempos, queremos acalmar o coração, queremos aceitar o irmão diferente, o irmão revoltado, o irmão magoado, queremos aprender a perdoar, Senhor. Então é estudando, compreendendo, aceitando, nos lendo por dentro que vamos mudar. Nos ajude, Senhor, nesta grande transição. E com o coração cheio de carinho, hoje meu sobrinho Rafael faz 2 anos. Acredito que é o meu avô que voltou, mas isso é um fato ainda não comprovado. E, Senhor Jesus, te rogo pela saúde da minha mãe, da minha irmã, de toda a minha família, de todo mundo, de todas as mulheres, todos os homens. Os homens só nasceram porque tiveram mães, né? As mães do mundo merecem todo o nosso amor. Sê conosco, Jesus, nessa transição planetária do teu amor. Sê conosco. Obrigado, Divaldo e Joana. Obrigado, Estação da Luz. Beijo. Então, como falei, né? Precisando deste tema para acalmar o coração. A grande transição, momento com Joana, 12 de maio de 2025. Eu acho que em outras vidas eu fui de algum radialista, eu fui locutora, que às vezes baixa. Capítulo 1, livro lindo, lindo, lindo. Eu não tenho ele físico. Na verdade, eu não tenho quase nenhum livro aqui, que eu estou na cidade da minha mãe, eu estou em Belém do Pará, onde eu nasci, na minha terra, mas a minha biblioteca pequenina está lá no Rio. Então, capítulo 1 do livro Jesus e Vida, com a nossa benfeitora da humanidade, Joana, e essa capa mais recente do livro Jesus e Vida, a água da vida, a água da mulher samaritana. Vamos à introdução no próximo slide. Não tem como entrarmos nesse tema sem falar
pelo menos rápido, da Gênese e mencionar, para quem tiver curiosidade, o livro Obras Póstumas, também da codificação, que foi publicado com o Desencarne de Kardec. Então, tu pode passar aí eu estou com cabelo no meu rosto. Mas quem faz ao vivo, né, tá para todas as situações, não tem vaidade. Quem está me dando boa noite? Maria de Fátima Luna, boa noite, querida. Deus te abençoe. Essa Maria de Fátima, psicóloga, o irmão mais velho dela foi Monsenhor da Igreja Católica na Bahia. É maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá. A a Gênese do Pentateuco. Olha o que fala aqui na Gênese. Capítulo 18. As predições segundo o Espiritismo. Os tempos são chegados. Finais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, né? Parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência, a segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Aí a gente abre um parêntese para lembrarmos da importância do Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da codificação, que a gente tem que ter na cabeceira as leis morais, as leis naturais, lei de destruição, lei de conservação, lei de transformação, né? Então, e por aí vai. Então, aqui está dizendo a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento, porque faz parte da evolução. Tudo melhora, tudo progride, tudo caminha para o bem, mesmo que a gente não esteja vendo com os olhos da carne, mas podemos ver com os olhos do espírito. Vamos que vamos para o próximo slide. Aí eu tive que selecionar, que senão a live de hoje ia ser a Gênese. Mas como todo mundo é estudioso, vai pegar o Livro dos Espíritos, vai pegar a Gênesis, vai pegar Obras Póstumas e os livros de Joana. Então vamos aqui já no item 2 desses Sinais dos Tempos, do capítulo 18. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas melhores, nem nas maiores coisas. Aí, rapidinho, uma célula-ovo sendo fecundada por um espermatozoide. Esse espermatozoide levou quanto tempo lutando contra milhares de outros espermatozoides? É micro, é micro, é micro, é micro. Não dá para ver em laboratório quando se faz fecundação in vitro. Aí vamos já imaginar o planeta Júpiter, massa gigantesco com seus satélites, em rotação, em translação. Vamos imaginar o sistema solar inteiro, milimetramente no lugar, o universo se expandindo. Vamos imaginar uma operação a laser que tira um coágulo, que tira um cálculo renal através de um buraquinho. Meu finado cunhado fez um tipo de intervenção que quebrou as pedras no rim através de um buraquinho, uma luz a laser. Então, o átomo, estamos aí com as energias
a palavra, o olhar, o abraço, o carinho, o amor. Então, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores. Uma vez eu escutei uma palestra, nem sei se foi do Divaldo ou do Dr. Alberto, não sei de quem foi. Talvez foi do Dr. Alberto, porque esse tipo de gracinha é típico dele. E os espermas ali maravilhosos, né? Todos, aí vem um devagar, parece que está mais parecendo com Raul Seixas, curtindo uma música, está com um rádiozinho no ombro, os outros vão, dá tudo errado, dá tudo errado, dá tudo errado, e o bichinho que está lá atrás, na maior paz, é o que fecunda o óvulo. Olha aí. Então, tudo é harmonia. Deus é Deus. Nós somos artífices. Nós somos pequeninos, somos ovelhas. Um dia seremos, talvez, espíritos bons, espíritos puros. Mas tem que trabalhar, e é agora, né? Isso posto, já aqui no segundo, em azul, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, estamos aqui para progredir. Então, o globo progride fisicamente pelos elementos se transformando e moralmente, porque a moral é essencialmente intelectual, tem nos animais o instinto, mas moral, distinguir o certo e errado, o bom do justo, isso está no homem, no ser humano, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Continuando, já devo ter pulado aqui alguns trechos. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que tornaram sucessivamente habitável por mais seres cada vez mais aperfeiçoados. Basta imaginar a idade da pedra, basta imaginar a época dos dinossauros, a era do gelo, né? Terciário, quaternário. A gente nem precisa ir tão longe. Vamos 2.000 anos atrás, na época de Jesus. O que se fazia? Crucificar um ramo verde. Né? Há 3.000 anos, há 4.000 anos. Eu não sei em que época, no México, sacrificavam mocinhas em vários lugares do globo. Né? Até hoje tem religiões que têm que emascular as moças, né? Então é complicado. O mundo, a gente sabe que estamos, não é mais primitivo, é um planeta de provas e expiações, e a nossa esperança é que tudo isso melhore para se transformar em planeta de regeneração. Aí olha que ela está falando aqui, na Gênese, é o espírito Arago. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência e do senso moral e do abrandamento dos costumes. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, inteligência cognitiva, raciocínio, estudo, ciência. Sem a moral, tudo para mim, nada por outro. Inteligência com egoísmo é guerra. Inteligência sem fraternidade, não há moralidade, há exploração, escravização e do abrandamento dos costumes. Para dar um exemplo rápido, não sei quem viu, não sei onde foi, só que eu vi um vídeo de ontem
do Dia das Mães em alguma cidade do Brasil, uma cidade que talvez seja carente, que tinha um bolo gigante para as mães e que as pessoas pegaram o bolo em baldes. Foi uma loucura. Não pareciam humanos. Temos que ter compaixão, sem julgamento. Devem ter pessoas, são pessoas que estão passando necessidade ou são pessoas que não têm o abrandamento dos costumes, nível civilizatório, porque as escolas não propiciam, porque são largados pelo senhor Estado, a nação. Então vamos que vamos. Item 6, ainda na Gênesis. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, é um todo, é do Alasca, a Sibéria, a Patagônia, Oceania, Iceland, Islândia, da Escandinávia, da América do Sul, do continente africano, do Saara, África do Sul, Congo, China, Japão, é a humanidade. Aí vem a cereja do bolo, por isso que a gente trouxe a Gênese, é o item 7. Vamos fazer uma cópia disso, colocar na geladeira. Mas uma mudança tão radical como aqui se está elaborando não se pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbação, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes materiais, terremoto, tsunami. Isso faz parte, mas não é essa. O cataclismo aqui, olha aí, os cataclismos gerais foram consequência de um estado da formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são a da humanidade. Arago, no livro A Gênese, codificado pelos espíritos com Allan Kardec. Então, são conflitos de ideias, de propósito, de moralidade para o desenvolvimento deste senso moral, da inteligência e a transformação dos costumes. Pode passar para o próximo. Eu jogo a batata, quem quiser pesquisar, pesquise. Também, eu morro de curiosidade, eu sou curiosa desde sempre. Boa noite, Alzeni, boa noite. Boa noite, minha irmã querida, boa noite. Só para falar, o Haroldo Dutra, numa palestra antiga, mas antiga mesmo, ele está bem novinho, deve ter uns 20 anos atrás dessa palestra. Ele cita a questão da transição e ele lê obras póstumas. A parte da renovação da humanidade, o nascimento das crianças, e que a gente vai sentir com duas coisas muito graves esse cataclismo moral, que é a loucura e o suicídio, que chega no texto de obras póstumas até falar em suicídio infantil. Aí ele, para levantar a moral das pessoas, e é verdade que está no texto também, e está na Gênesis, a geração nova, as crianças que estão nascendo. Aí ele dizendo a importância
do nascimento das crianças em qualquer tipo de lar, porque aquele que vem já formado moralmente, com caracteres de bondade, de fraternidade, ele pode nascer até num antro, ele pode nascer até numa facção. Se ele for bom, a gente não conhece a parábola do servo infiel. Então, a gente sabe que Deus usa dos imperfeitos, que somos 99,99999 da humanidade, do planeta de provas e expiações, e que farinha pouco meu pirão primeiro, vivemos num planeta de egoísmo, tudo é para mim, depois por os mais próximos, mas nós não vemos ninguém além do nosso umbigo. Não é livro dos espíritos, egoísmo e orgulho? Então, vamos aqui ao texto. A grande transição do livro Jesus e Vida, de Joana de Ângeles. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição. Esse livro já foi escrito em 2005, acredito. 2005. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosfera, ajustando suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam ainda estagiam em faixas inferiores, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e de felicidade. Aí, outro parênteses. Vocês já viram a campanha desenfreada mundialmente pelo aborto? Aborto virou lei constitucional na França. México. Ontem, Dia das Mães, um canal de televisão aqui no Brasil veicula a necessidade do aborto legal. Tudo é aborto. Aí a cereja do bolo. A agência ligada ao governo americano, Planned Parenthood, eu estava estudando outros assuntos, não deu para confirmar. Mas é uma notícia séria, mas eu não sei se é de vários anos de atuação na questão do aborto. Né? Planned Parenthood, americana, confirmou hoje que tem um saldo de ter feito 420 mil abortos. Com lucros de 2 bilhões de dólares. Peraí, eu não acabei de ler que os espíritos estão sendo substituídos. Aí vem o Haroldo dizendo do reencarne das crianças, as crianças que foram estudadas, índico, cristal, que não está no espiritismo, mas o próprio Divaldo, né, fez um livro sobre essas crianças que são missionárias. Né? Então, olha aí, isto porque, vamos usar o texto de Joana, ainda estagiando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados. E aí, e se não puder nascer? E essa famosa teoria da conspiração que diz que muitas vacinas vão para o continente africano porque vão esterilizar as moças? É complexo. Não estou falando nada, eu estou jogando batata porque o espírita, ele tem que raciocinar, é fé raciocinada, nós temos que estudar onde tem Jesus, onde tem Deus, é lá que estamos juntos. Então a gente fala para atiçar a curiosidade, vamos pesquisar. Temos que ser espíritas atuantes com opinião, não podemos ser mais tímidos. O bem é tímido e o mal está aí em todas as mídias, toda a imprensa, fazendo campanha para a facção criminosa. Né? Vocês viram? Eu não estou aqui, não sou radialista, mas tem notícias aí que são cabeludas. Aí, esse outro parágrafo. Os espíritos renitentes na perversidade
nos desmandos, na sensualidade e na vileza. Malfeitores estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis. Assim como estudamos há muitos anos Os Exilados de Capela. Livro muito importante para se ler, é livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é livro, junto com o Pentateuco, necessário para entendermos a migração dos povos, entendermos a transformação de primitivo para provas e expiações. Então, os capelinos eram réprobos. Eles vieram dar ajuda. Egito, né, Grécia, Roma, e Índia. Então, para alavancar o progresso. Tudo isso para impulsionar o progresso moral, dando lugar a uma nova era de paz e felicidade. Nós precisamos mudar pelas entranhas da moral, acabar de olho por olho, dente por dente. É a educação dos caracteres, é o amor. Então, esses espíritos vão ser exilados, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Quem não ama, quem mata. Haroldo Dutra, como juiz, estava numa audiência, pergunta ao bandido que já tinha assassinado 16 pessoas. Ele diz, eu gosto de matar. E aí? E aí? Olha aí, vamos condenar o rapaz ou vamos condenar o crime? Ele não está obedecendo à lei de Deus. Já matou 16 e se for solto vai continuar matando, porque ele mesmo falou. Ele gosta. Ele era matador de aluguel. Vamos que vamos para o próximo. Então, a maldade não é criação de Deus, isso já virou polêmica em palestra, Jesus amado, já teve palestrante que quase quis sair de palestra, porque a pessoa disse que a maldade é criação de Deus. Então é complicado. Vamos para o próximo slide, vou beber uma água. Obrigada, querido. Por outro lado, aqueles que permanecem nas regiões mais infelizes estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade, olha a misericórdia, de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos desditosos a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Aí, abrindo mais um parêntese aqui, essas crianças que estão nascendo com limites, elas pediram para reencarnar assim, elas não querem mais fazer maldade, elas querem ser dependentes do papai e da mamãe, elas querem ter síndrome, elas querem aprender a amar, elas foram cruéis, talvez em quantas guerras em nome do Cristo, ou guerras matando-se uns contra os outros. Quem lembra até recentemente, católico com protestante na Irlanda? Meu Jesus de Nazaré, quem não lembra disso? Grupos terroristas que matavam cristão matando cristão, porque um era protestante e o outro era isso. Aconteceu na Idade Média, mas voltou até o século XX. Não teve lá o Domingo Sangrento? Então o ser humano, então ele tem que renascer com limitação, para aprender a ser humilde, para amar pai e mãe, irmão, amar os animais, né? Até uma pessoa que vem deficiente, generalizado, quem disse que ela não tem emancipação do corpo e ela não cuida dos amados? Né? Ela pode estar ali no bercinho, teve paralisia cerebral, mas ela sai do corpo bem e ama, porque Deus é amor e o amor está em todo lugar.
Então, a desfrutarem da oportunidade de trabalho, de aprendizado, modificando os hábitos desditosos a que se tem submetido, podendo avançar a governança, sob a governança de Deus. É muito lindo isso. Isso aqui é a misericórdia, isso aqui é um parágrafo da misericórdia no sentido absoluto. Não é quebra-galho, não. Você pede até para passar um tempo no útero, sabendo que talvez vão te abortar. Mas tudo no mundo de Deus é aproveitado. Tudo. Tudo. Aí vamos lá. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para as regiões primárias, entre raças atrasadas, tendo o desejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos de sua rebeldia. Recomendo um livro que ele é muito esquecido, do Caibar Chutel, da editora Clarim, Eustáquio, 1500 anos de uma vida. Dá uma noção do que é a reencarnação, do que é o amor de Deus. É a vida dessa criatura, Eustáquio, que foi muito ruinzinho. No final do livro fica bom. Então são 1500 anos de uma vida. Eustáquio, editora Clarim, Caibar Chutel. Então vamos lá aqui. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estão chegando, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Livro também necessário, Transição Planetária, psicografado por Divaldo, querido, Franco, de Manuel Filomeno de Miranda. E ali a gente começa a ver os missionários que estão nascendo, e às vezes em comunidades da periferia. A questão é espiritual, o bem quando está no âmago, o bem quando é parte do teu DNA espiritual, do teu perispírito. Tu é açoitado e tu te entrega num circo para ser martirizado. Apóstolo Saulo, virou cristão, virou o apóstolo dos gentios. Somos muito envolvidas com o livro Paulo e Estevão, que também é muito lindo. Muito lindo. Esse tema eu estou dizendo, acorda tudo na minha cabeça. Parece que eu estou com não sei quantos livros abertos aqui na minha cabeça. Mas vamos que vamos para. Vou ler de novo esse parágrafo. Concomitante, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Aí eu pergunto, como a gente pode ser a favor do aborto? Não tem como. Quem aborta tem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Eu não passei por esse teste, mas quem sabe se eu fosse adolescente, tivesse engravidado, eu não teria feito. Ninguém pode atirar pedra em ninguém. Mas não é a favor da lei de Deus. Quem cria a vida é Deus. Então, mas não julgue a pessoa. Não julgueis. Jesus é o maior exemplo de falar com a adúltera. Todos tinham ali um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza. Nenhum de nós é santo, senão a gente estaria em Júpiter, estaria em outra galáxia aí. Então a gente está aqui mesmo, para passar o perrengue dessa transição. Né? E encontrar aí na rua com bandido, né? Cada caso é um caso. Pode passar para o próximo, querido. Mas tem que renascer essas crianças para ajudar o mundo a melhorar. E nasce uma criança que às vezes não é querida, não é desejada, mas é o maior exemplo de força moral. E aí?
É o maior. Tem uma série americana que até hoje está. A série tem 20 e poucos anos. Está no stream, não sei onde é que passa. É Law and Order, mas eu acompanhava nos Estados Unidos. Que é uma moça que virou detetive, agora ela é delegada, tá. Ela é especializada em crimes sexuais. A Olivia Benson. E essa série, a Olivia Benson, já no terceiro ano da série, né, acontece coisas e ela descobre o pai dela, que estuprou a mãe dela. A Olivia, a estrela do seriado, foi filha de um estupro e que a mãe não abortou. E que ela faz o bem. Essa série está há 20 e poucos anos na TV americana. Então, a vida Deus proverá. Ah, tu é muito sonhadora. Quem lembra do profeta Elias na casa daquela viúva que não só tinha um resto de azeite? Quem lembra da multiplicação de pães de Jesus? Quem lembra da pesca maravilhosa? A providência quando estamos com Deus e em Deus. Quem lembra dessas coisas? E o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, tem um caso em que o rapaz ia ser assassinado. E por merecimento e pela missão, ele é... Os bandidos não veem ele. Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu passei numa área de periculosidade que tinha bandidos e eles não me viram. No Rio. Fui muitas vezes assaltada na década de 80, década de 90, no Rio de Janeiro. Agora está calmo, né? Vamos ser otimistas. Então vamos aqui, vamos aqui. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar esta fase de luta iluminativa mais amena. Aí são os missionários do quilate de Francisco de Assis, proporcionando condições dignificantes que estimulem o avanço e a felicidade. A própria Joana vai reencarnar ou já reencarnou. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possa enfrentar a invenia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Então, acontecem essas situações para acordar em nós a misericórdia, a caridade, o perdão, acordar a bondade, acordar a semente do não julgamento, porque não conseguimos, né? Parece que é natural o julgamento, jogar pedra. A gente não joga pedra física, a gente joga dardos mentais, figuras pensamento, a gente plasma coisa ruim. O combate, achando que ainda tá bom, que tá bem. Outro detalhe, não vi, estou jogando material para vocês pesquisarem. Hoje, na Rádio Rio de Janeiro, no debate de segunda-feira, o assunto foi a antipatia, se eu não me engano foi isso, nas casas espíritas, pessoas saindo do espiritismo porque não são bem recebidas. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, as pessoas têm que ser agradáveis, simpáticas, não é demagogia. Vamos pensar no apóstolo Paulo. Me fiz de fraco para os fracos, me fiz de... Não é hipocrisia. Você tem que ser uma pessoa agradável. O teu problema deixa na tua casa. Te reveste de amor e de compaixão, de carinho e de ternura pelas pessoas que procuram a casa espírita. É obrigação do espírita ser agradável, ser simpático. Os jovens estão sumindo do movimento espírita, porque ninguém quer largar os cargos,
Ninguém quer largar os ossos. É diretor com 50 anos de diretor de casa e os jovens entram, não podem fazer nada. E olha aí o menino, né, palestrante, quantos jovenzinhos agora dando aula. Arthur Valadares, que não está tão jovenzinho, mas começou muito jovenzinho. Aleluia, Senhor. Né? Então, vamos abrir a porta para a juventude, para eles fazerem seu próprio congresso, para eles terem ideias, lógico, orientados com Jesus, orientado pelos anciãos, né? Olha aí, os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis, como se a mesma pudesse ser aniquilada. Aí morre ali, né? Vira um obsessor da pessoa que foi assassinada. Então, outra coisa, bandido bom, bandido morto. Não! Bandido bom é bandido preso. Se não tem políticas de reeducação, ele não pode voltar para continuar a delinquir. Mas não é matando. Se tiramos a oportunidade do resgate da família, do resgate de todos envolvidos, de aprendizado, quantas ONGs evangélicas, católicas, talvez espíritas, mas eu não conheço ONGs espíritas que frequentem presídios. Se o Tavares conhecer aí, me ajude, me dê a dica, né? Então, os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição à vida com hecatombes inimagináveis, como se a mesma pudesse ser aniquilada. Destrói ali, mas ninguém vai destruir, mesmo que se jogue uma bomba atômica. O fenômeno de aglutinação da lei da atração, tudo é transformado. Deus é pura misericórdia. Os meteoros estão aí se aglutinando e formando novos planetas, a nebulosa dando o nascimento de novas estrelas, estrelas morrendo, planetas nascendo, o universo se expandindo. Deus é puro amor e Deus é o fluido cósmico universal. Nós estamos em Deus. A lei de Deus é amor. Quando eu não estou no amor, eu estou longe de Deus, eu estou dentro de mim, do meu orgulho, do meu egoísmo. Olha aí, vamos para o próximo. Próximo slide. Próximo slide. A loucura decorrente do materialismo. Saludos desde São Luán, Patolose. Buenas noches, México. Buenas noches. Salve Nossa Senhora de Guadalupe. Salve. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. E a droga? E as pessoas matando por um celular? E as pessoas brincando de tirar selfie numa montanha e caindo da montanha? E as pessoas se jogando de parapente, o negócio não abre e aí elas morrem. E as pessoas que querem entrar numa cachoeira para tirar foto, aí morre. E as pessoas que vão fazer selfie na boca de um vulcão. Isso para mim é um passo, né, da morbidez, da falta de amor pela vida. Você vai arriscar a tua vida para ter um vídeo viralizando na internet? Jesus amado. Então, olha aí, a loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência, da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos. Isso sem imaginar que pessoas vendem crianças. O mundo está, nessa questão moral, passando pelo cataclismo do bem e do mal. Essa é a grande guerra, né? Não é tudo bem que está morrendo gente na Ucrânia, temos que orar, mas qual é dos governantes do mundo que a gente pode dizer que é bom? Se Jesus disse que nem ele era bom, ele era mestre, então a gente sabe que está reencarnado aí
pessoas como nós, fracas, imperfeitas. Então, não estão lutando pelo povo, estão lutando pelos familiares, pelos comparsas, né? O tráfico de drogas, o tráfico de armas, né? As pessoas riquíssimas. Eu não estou falando, não sou contra isso, não, mas o dinheiro usado para o bem. Então, olha aí, esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. As ruas do campo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor e de caridade. Lutas perversas que acabam com os sentimentos, as pessoas vão ficando sem sentido, perdem a família inteira numa guerra, né? A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor. Espiritismo além dos muros, jornalista leva leitura. Olha que lindo isso. Para encarcerados, Galeno Amorim. Obrigada, Tavares. Eu sempre pensei em fazer isso, mas eu fico com medo, porque não tem grupo, né? O Espiritismo na prisão. Olha, no Rio de Janeiro, missão do CERJ, que maravilha! Muito bem lembrado, Conselho Espírita do Rio de Janeiro. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da experiência humana é a conquista do amor que proporciona plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Então, isso aqui é muito importante a gente memorizar. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal, mesmo que aparentemente está todo mundo brigando. Mas eu não falei, eu acho que semana passada ou retrasada, né, um ditado do Khalil Gibran, cristão libanês, que o coração cheio de cicatriz é o coração que deixa a luz de Deus entrar para refletir o amor de Jesus. Olha, não é muito lindo isso? Então, tudo se aproveita. Uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Estamos mergulhados em Deus. Então, quando pensamos coisas ruins, nos afastamos dele. Vamos que vamos para o próximo. Vamos que vamos. Vou voltar com este assunto, porque eu vou trazer o Obras Póstumas. Célia Gozo, obrigada, querida, obrigada. Depois tu escuta desde o início, a mensagem do Emmanuel vale a pena. Eu vou postar ela nos comentários. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer, que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumem em desaires contínuos. Rebeldia. Você, há 1000 anos, foi um vizir, foi um sultão, foi um rei, foi um papa, foi um... E aí matou 1000 pessoas. Volta, né? Rebelde, não quer obedecer teu pai, que foi um dos que tu mataste. E quem já leu Damas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira com Bezerra de Menezes? Um grupo de judeus foi assassinado na época da Inquisição, e eles voltam para se vingar. É complicado, a vida nada. É lei de causa e efeito, ação e reação. Então, olha aí, a rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que não lhe chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. Lembro que antigamente, naquelas guerras de 900 depois de Cristo ou 500 antes de Cristo,
na Pérsia, na Síria, eles raptavam as mulheres, matavam a cidade toda e raptavam as mulheres, né? Tudo pelo prazer. Teve isso também no Antigo Testamento, os filhos de Jacó, né, revoltados com o casamento da irmã, Tamar, se eu não me engano o nome é Tamar, e eles matam todos os varões da cidade. Então, é olho por olho, dente por dente, e a gente vai ter que ressarcir até o último centil. Ninguém sofre por capricho de Deus, sofremos porque estamos colhendo o que plantamos. A sementeira é obrigatória, a colheita é opcional, vamos escolher Deus. Vida sem Deus não existe. Você pode não estar com Ele, mas inexoravelmente tu estás nele, porque tu está encarnado no planeta Terra. Até o ateu não sabe, mas ele está ali na lei de evolução, na lei divina. Tudo é impulsionado pelo amor de Deus. Os planetas, as galáxias, os sistemas. Né? É inevitável a colheita da sementeira para aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados e de epísculos venenosos. Vamos herdar venenos, espinhos ou vamos grãos abençoados? Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que se lhe faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Quem já ouviu falar palestra de Elahá, que pior que a depressão agora é a ansiedade, é o transtorno de ansiedade generalizado, está todo mundo ansioso, todo mundo ficando na beira de um ataque de nervos, porque não está cultivando o bem interior, a paz interior, o amor por si mesmo. O amor por si mesmo é você dar uma parada, respirada. Olha os pássaros do céu. Ah, não tem pássaro, inventa. Pega uma tela e pinta um passarinho, diz que tu está olhando para um pardal, né? Coloca um macaquinho na tua janela, uma pintura e diz que tem um mico que tu tá na floresta. Vamos ter criatividade, né? Vamos fazer visualização terapêutica. Da mesma forma como o progresso é inevitável, que não seja conquistado através do dever, seloar pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Então, da mesma forma que o progresso é inevitável, tu não consegues fugir, tu pode pensar que tu foge. O que não seja conquistado através do dever será pela expiação, reencarnação compulsória. Você nem queria, você é levado. Você nasce sem membros, sem visão. Você nasce com anencefalia, só passa alguns anos. Você nasce ali, aqui, acolá. Tu era bandido, tu queimaste as pessoas vivas, tu participaste daqueles fornos crematórios da Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, quando Aían sofreu dois filhos de Jacó, Simeão e Levã, irmão de Diná, não é Tamar, é Diná, tomaram cada um a sua espada e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Muito triste isso. Muito triste isso. Muito triste. Então, já criando um karma para os escolhidos, para os 12, né, filhos de Jacó, muito complicado. Aí depois teve o caso do José, o Judá, e é complicado, complicado. Mas a gente vê que Deus colocou pessoas imperfeitas trazendo mensagens, né, de bondade. O Jesus é descendente de Judá, do filho de Jacó, que participou da venda. Ele não concordou, né, com deixar José morrer no poço, mas eles concordaram em vender o irmão para o traficante de escravos que vendeu para o Egito. Né, e tudo estava
nas profecias, porque o próprio José sonhava, né? Sonhou que ele ia alimentar os irmãos, que foi quando ele virou governador do Egito. Então, olha aí, a melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência da responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Eu estou ruim, mas eu tenho bondade no meu coração. Eu tenho que tomar consciência que eu quero melhorar. Eu preciso de Deus na minha vida. Qualquer denominação, Umbanda, Candomblé, até, como é o nome daquele do hinduísmo, mas que tem aqui no Brasil, que é japonês, Seishonoye, né? Que as denominações protestantes, quantas igrejas maravilhosas. O catolicismo, Nossa Senhora de Fátima, maio é o mês de Maria. É o aniversário da minha mãe, que se chama Maria de Nazaré, 26 de maio. Então, hoje está tendo aqui em Belém do Pará a procissão de Fátima, das velas. Então, buscar a melhoria, ter consciência, eu quero ser feliz. Espera aí, quero ser feliz amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Porque quem imagina que a felicidade está em roubar o marido da vizinha, se lascou. Isso não é felicidade. Isso é luxúria. Quem imagina que a felicidade vai ser comprar um carro importado virando traficante, não está com nada, porque para essa grana chegar na tua mão, quantas famílias tu estás destruindo com a droga? Então, pensa antes do teu dinheirinho, da ilegalidade, se vai te fazer feliz. O que faz feliz uma pessoa é a consciência tranquila, é poder dormir, é ler a questão do Livro dos Espíritos, 1119, 919, sempre embaralho esses números, do Santo Agostinho. O que eu posso fazer para domar as minhas más tendências? Conhece-te a ti mesmo. Então, a melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência que somos responsáveis pelo amanhã e estamos colhendo o que fizemos no passado. Ninguém é santinho. E até os santos sofreram. Olha aí Jerônimo, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que viveu dando palestra numa cama. Irmã Dulce. Olha o Chico com aquele olho com glaucoma. Olha o Arigó. Olha o Divaldo. Ninguém está aqui para viver no Mar de Rosas. Mar de Rosas é no reino dos céus, da consciência, do amor que tu vai encontrar teus parentes amados, tuas famílias afins, a parentela espiritual. E muitos de nós que se esforçam, a parentela corporal vira espiritual. Que a gente aprende a amar o inimigo, aprende a perdoar. Jesus não falou para amar o inimigo? Que é muito fácil amar aqueles que pensam como você, mas é muito difícil amar o que não pensa como você. Então, olha aí, realizando responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Eu posso ajudar o mundo melhorando a mim mesmo. Imagina um grande trânsito numa grande rodovia que tem que ter um sinal, um cruzamento. São 4 pistas. Nas pistas de todas de mão dupla. Já imaginou se não tiver a baliza do sinal de trânsito? O que o ser humano faz? Todos vão querer passar na frente. A vida é uma baliza te ensinando, a tua família está te ensinando a tu acordar. Eu ainda não sou feliz porque não tive a mãe dos meus sonhos. Porque, meu querido, minha querida, você não deve ter sido a mãe dos teus sonhos. A gente colhe o que planta. Quer ser feliz hoje? Começa fazendo o exame da tua consciência. O mundo melhora quando eu reconheço. Lembra de João Batista? Arrependei-vos
O reino dos céus é para aquele que se arrepende. O precursor era primo de Jesus, era primo, era filho de Isabel. Vamos que vamos. Falta 4 slides. Vamos pro próximo, querido. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis. Portanto, propiciatórios de bem-estar e da harmonia emocional. Aí lembra na mensagem do Emmanuel: eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não me dou bem na casa espírita. A minha família não me apoia. Um dia eu vou fazer isso. Não, não. É tu com tu, é tu falando para ti mesmo, eu quero me sentir bem. Será que eu ver um filmezinho que tem cachorro vai me fazer bem? Será que se eu for visitar crianças no hospital de câncer, mesmo que eu não tenha dinheiro para levar presente, eu posso levar uma oração? Será que eu posso ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Então, vamos ver de novo aqui. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder do teu íntimo. Não é o que sai da boca do homem, não é o que entra, é o que sai da boca. Eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o amor de Jesus. Eu lutei contra o meu orgulho. Eu estou me sentindo um pouquinho melhor. Eu já posso abraçar uma criança que eu nem conheço. Eu já posso visitar um orfanato. Eu já posso doar as minhas roupas. Eu já posso amar aquele que eu não gosto. Esses de natureza perniciosa devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis. Jesus me ensina a amar o político corrupto. Jesus amado me ensina a perdoar 70 vezes 7 um criminoso. Jesus amado me ensina a perdoar as besteiras que eu fiz na minha adolescência. Cada um de nós tem problemas que tem que se ver, se amar. Me ajuda, Senhor, a imaginar que eu fui amada, mesmo que não tenha sido. Posso não ter sido pela minha mãe biológica, mas fui amada pelo mentor que me ajudou a renascer. Fui amada pela colônia de onde eu vim. Fui amada pela minha avó que quis o meu renascimento. Todos nós somos amados por Deus. Busque esse amor que está latente em você, no teu imo. Não é na rua, não é no carro, não é na aparência, não é na conta bancária, não é nas viagens à custa do dinheiro público, não é da enganação, da mentira. Vamos educar, vamos lutar por escola. Você tem filhos nas escolas? Vamos visitar as escolas. Vamos doar bolo para as creches. Vamos fazer sopa para essas creches públicas. Vamos doar roupinha. Vamos fazer campanha do quilo. As crianças precisam comer para estudar. Não vamos esperar do governo. Vocês já ouviram falar do Hospital do Coração de Barretos? Pesquisem isso. O Hospital do Coração de Barretos está quase no Brasil inteiro, com caravanas, com ultrassons. As crianças com câncer podem estar no interior do interior do interior. Se elas buscarem o Hospital de Câncer de Barretos, que agora é o Hospital do Amor, elas conseguem viagem para serem operadas. Me desculpem, mas a nossa rede pública, a gente sabe como é que é, as pessoas morrem sentadas. Sentadas. Eu tinha uma tia que desencarnou, não conseguiu a operação, foram meses esperando um leito. Meses. A triagem dela, ela passava 4 horas numa UPA, até que ela conseguiu um leito, e no leito ela nunca foi operada. Nunca foi operada. Voltou para casa com síndrome Guillain-Barré. Essa é a rede pública. E minha tia era professora. Então, vamos que vamos. O indivíduo
Sim, eu estou aqui no vermelho, me perdi, eu mesmo me cortei. Na mente do ser encontra-se a chave para que seja operada a grande mudança. Na mente, vontade, poder da vontade, potência da alma, livre-arbítrio. Eu quero, eu posso, eu acredito. Jesus falou para a mulher que sofria do fluxo de sangue: a tua fé te curou, ele nem sabia, ela tocou nele. Vamos tocar em Jesus. Vamos trazer Jesus para a nossa casa. Quantos testemunhos na igreja católica, na igreja evangélica, na protestante, e por aí vai, de pessoas que viram a luz. Na época da Covid, teve um evangélico, era um pastor, que criticava o espiritismo, passou meses entubado, foi visitado o tempo inteiro pelo mentor dele, espírito. E ele saiu de lá pedindo perdão, porque ele compreendeu que todas as religiões têm os mentores espirituais. Quem lembra da passagem do rico e do Lázaro? Pai Abraão, manda que ele tenha, aqui a minha família. E pai Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, eles não querem. Mesmo que tu mande um morto, eles não vão aceitar, como não aceitaram Jesus, como não aceitaram o ser humano. O ser humano debocha de quem é crente. As pessoas riam quando eu só falava de Jesus na casa espírita. Na década de 90, não era essa história, tu não podia ficar falando de evangelho. Era só livro dos espíritos. Eu estou falando aqui, estou abrindo aqui o coração. Eu sofri muito essa semana com uma cirurgia que eu fiz na dentária. Quando se tem um domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e atos dignos. Então não vamos falar besteira para as pessoas. Morde a tua língua, pede perdão. Já estou pedindo perdão aqui porque eu estou muito emotiva, porque eu passei muito perrengue com a infecção que eu tive dentária. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando do planeta. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A paz do mundo começa em mim. Nos tornamos co-criadores. No livro Obreiros da Vida Eterna, no Mensageiros, acho que é um Obreiros. Eles precisam de hospedagem, porque eles estão vindo fazer trabalhos. Aí eles buscam as casas que têm uma energia boa para eles poderem passar a noite na sala. Então, quando você faz evangelho no lar, a tua casa faz uma asepsia espiritual. As energias ficam boas, tiram aquelas plasmas, aquelas brigas, os palavrões que estão incrustados na parede. Eu via essas coisas, eu pedi muito para deixar de ver, que eu ia para a casa das pessoas, eu olhava para a parede, eu não acreditava, eu estava vendo musgo, estava vendo coisa escura e a parede era branca. A parede era branca. Eu fiquei uma vez hospedada numa casa que o teto estava em cima da minha cabeça, de tanto pesado. Eu pedi, não quero ficar vendo essas coisas, não quero, por favor, eu sou muito, talvez, muito emocional, não tenho estrutura moral para isso, não tenho mesmo, eu sou de um planeta de provas e expiações, não tenho ainda. O indivíduo que se renova moralmente, então, vira co-criador, porque a casa dele, a casa interna, as mãos, os olhos cheios de luz, a boca fala o que está cheio o coração. Se teus olhos forem luz, tudo vira luz. A tua palavra de amor e de carinho, você perdoa, você aceita. Não participa. Nunca escuta um argumento de alguém que acha que Jesus andava com prostituta. Jesus andava com ex-prostitutas, com ex-publicanos. Jesus não iria frequentar traficantes de droga. Jesus iria frequentar ex-traficantes de drogas. Jesus transformou a água em vinho para uma celebração num casamento em honra da mãe dele.
Mas Jesus não era alcoólatra, como muitos têm mania de dizer. O alcoolismo é doença. O alcoolismo gera distonias mentais. O alcoolismo destrói famílias, destrói vidas. O alcoolismo assassina, mata, como todas as drogas. Diga não às drogas e não justifique a tua insânia porque Jesus bebeu, porque não sei o quê. Não, o ser humano, para tudo, para não fazer o certo, ele tem justificativa para tudo. Para tudo, para tudo. Ah, eu não fiz o bem porque eu estava com dor de estômago. Querido gigante deitado, dava palestra numa maca, com dores, com dores. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Olha, faltou um Rzinho aqui. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da transição. Não! É tu com tu. É tu contigo. Posso falar aqui, porque a gente tem que dar exemplo, quando às vezes que eu estava pior, que eu chegava no trabalho de tratamento espiritual, Jesus, eu não posso, eu não estou me sentindo bem, eu me jogava espiritualmente de joelho, dizia, Jesus, eu não posso atender hoje no tratamento, por favor. Aí vinha uma entidade e dizia, reconhece os teus erros, que quem vai trabalhar sou eu. E aí eu chorava, chorava. E eu, quer dizer, eu não, né? A entidade que fazia. E as pessoas vinham falar comigo. Aí eu chorava mais ainda, porque eu dizia, não fui eu não estou muito bem. Vamos para o próximo slide, por favor. Tem que reconhecer, arrependei-vos. Se a gente não reconhece, olha aí o gigante deitado, olha aí. E a mãe dele dizia que ele vivia na rua e os irmãos que eram saudáveis viviam em casa. Ele viajava, ele fazia palestra em várias cidades, ele ficava dando conselho altas horas da madrugada, cheio de dor, tipo a irmã Dulce, né, que tinha dores na coluna. Então, Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, tem um livro, né? Tem um livro. Esse é o próximo slide? Dispondo, esse é o próximo, tá. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança de convicção em torno dos objetivos. Não é esperar a perfeição. Aí eu não vou virar Madre Teresa de Calcutá para distribuir um sanduba que eu fiz. Não! Tu só podes ter oportunidade de, numa reencarnação, virar a Madre Teresa de Calcutá se tu começar a dar o teu sapato. Então, é começar na obra. Né? A obra, nenhum dos 12 discípulos eram perfeitos. Todos eram perfectíveis. Jesus já via o Pedro do futuro. Jesus já via o João do futuro, o Mateus do futuro. Quem será o Tavares do futuro? Quem será a minha irmã Gisele do futuro, a Célia do futuro? Quem será a Regina Helena, minha amiga querida do futuro, a Fátima Luna do futuro, a Marta Portugal, né? A minha amiga Marisa, a Angelita, meus amigos Adilson e Adão, que está no México. Jesus está vendo a maravilha, todos nós, as nossas famílias, esse meu sobrinho querido, amado, Rafael, eu fico dizendo que ele vai ser padre. Ele é muito safado, ele já está na evangelização. Já está na evangelização. Olha aí, então os objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma no exemplo de alegria e felicidade geral. Eu não sou essa Coca-Cola, mas deixa eu te dar um abraço. Eu amo Jesus. Ele nem me vê, ele nem sabe que eu existo. Aí eu digo, não, ele sabe que eu existo porque ele conhece todas as ovelhas, né? Então, olha lá, o bem fascina a todos aqueles que observam
e atraem todos quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo com alegria e saúde. Eu vou também falar aqui de uma grande amiga minha, Margarete, falar da Simone, a Simone médica, minha amiga de colégio, falar da Alessandra, Ana Paula, Cláudia. Eu tenho muitas amigas amorosas. São uma bênção de Deus. Viviane, Márcia, tias que desencarnaram, né, mandando esse meu amor para todas elas, mandando para o meu pai que está na parte espiritual, meus avós. São aqueles que proporcionam o maior contágio que se tem. Meu sobrinho desencarnado desde 2019, Felipe, que se tem notícia e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar a multidão. São eles que proporcionam, olha como é importante isso aqui, são eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia e não essas manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassado pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. Basta imaginar essas multidões nos jogos, essas torcidas que se matam, esses shows alucinantes, que as pessoas já chegam embriagadas, drogadas. Não, o bem que te faz bem é o bem que sai de você, é o amor que tu dás, é o amor que tu trocas, é a troca com uma pessoa que precisa e te valoriza. Sai da lama da incompreensão, de querer ser aceito pelos que tu acha que tu merece. Não, tu mereces Jesus e ele vai te mostrar o caminho. Então, o amor gera alegria, saúde. O bem fascina todos que observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo na alegria, na saúde. Aí vamos aqui para o verdinho. A grande transição prossegue porque se faz necessária. A única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar. Porque as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Então, orar um pelos outros, pensar o bem quando vem uma notícia escabrosa, pensar quando tá vendo uma cena de guerra, ora pelas crianças, ora até pelos que mataram, ora pelos terroristas, eles vão ter que encontrar Deus. Deus é amor e todos têm oportunidade. A gente não viu no texto que uns vão ser exilados e outros estão vindo, reencarnando com deficiências. Todo mundo está tendo oportunidade, está esvaziando os umbrais, está esvaziando as zonas trevosas para todo mundo ter oportunidade. E quem sabe no século futuro, século 22, o planeta já não será um planeta de regeneração em que ainda exista o mal, mas o bem predominará. Pessoas de boa vontade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte do indivíduo, esse fenômeno natural é somente veículo da vida, que se manifestará permanente em outra dimensão. Tudo que eu aprender agora, eu continuo porque a morte não existe. Eu só largo a roupa, a carne. Eu vou encontrar meus amigos mentores, eu vou encontrar meus familiares, eu vou encontrar aqueles que já trabalhavam comigo na casa espírita. Meu Deus, tu lembra numa palestra que tu não estudaste direito e tu tiveste que ser inspirada? Era eu. Prazer, eu me lembro. Já imaginou que legal? Tu te lembra quando tu estava muito mal, que tu fizeste um tratamento espiritual, porque tu estava mais para lá do que para cá? Fui eu que ajudei lá com a espiritualidade da tua casa para te ajudar, para tu ver se tu te erguia. Fui eu que te ajudei na tua viagem, que tu tivesse um piripaque no avião, porque eu já tive. Já tive. Eu acordei, eu estou falando para vocês, ninguém é perfeito. E o médium, às vezes, tudo entra em choque no cérebro. Eu tive que sair de um avião, chegando em São Paulo, 6 horas da manhã, vindo sozinha de Nova York, saí numa ambulância. Morri de vergonha, foi um vexame. Passei mal no avião, desmaiei. Desmaiei. Me colocaram, me carregaram tudo meu lá para frente, mas eu fiquei lá atrás, passando mal. E saí de um avião
Saí num avião de ambulância. Foi horrível, foi um trauma. Mas tudo isso faz a gente humilde. Tudo isso é para eu estar aqui falando para vocês. Ninguém é melhor que ninguém. Só Deus. Só até Jesus está trabalhando para Deus, com Deus. Né? Então, a grande transição prossegue porque se faz necessária. A única alternativa é examinar como eu posso melhorar o meu ambiente, o que eu posso fazer, cumprimentando as pessoas, dando bom dia, sendo generosa, sendo fraterna, sendo carinhosa, orando. Se eu tenho medo, orar, orar. Pega o Evangelho, pega o Livro dos Espíritos, pega a palestra, descobre que tem palestra que ninguém viu, vai lá, dá like, né? Tem palestra do canal aí, da Tavares, que muito pouca gente está vendo, vamos entrar, vamos dar um apoio, vamos dar like, vamos ver essas palestras. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é somente veículo da vida que se manifesta presente. Então a gente só larga a roupa do corpo. Levamos a alma, o espírito imortal. Pode passar para o próximo. Aí, dando a tônica que eu quero dar com o apóstolo Paulo no final, olha aqui, já o final. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. Por que eu sofro? Compra o Evangelho segundo o Espiritismo. De onde eu vim? Compra a Gênese. Para onde eu vou? Compra o céu e o inferno. Quem sou eu? Compra o livro dos Espíritos. E por que eu sinto essas coisas de maluquice, de sair do corpo? Estudo o livro dos médiuns. Está vendo como o Consolador prometido é para responder aquele que já está buscando? A gente não pode impor o espiritismo, porque a pergunta tem que vir de dentro. Eu fui criada católica, tive tia, avó freira, mas eu tinha perguntas. Eu não entendia porque eu falava coisas que eu não sabia do que eu estava falando. E me tornei espírita, porque eu tinha perguntas. Então eu gosto de ler tudo, de A a Z. E se alguém quiser me convencer, eu também escuto, porque ninguém é dono da verdade. Só Jesus, né? Então vamos ler o Novo Testamento, vamos ler as cartas de Paulo, vamos ler o Antigo Testamento, por aí vai, vamos ver Severino Celestino, Haroldo Dutra. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada e contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. A gente quer que acabe a fome que não é apenas do estômago, como diz Madre Teresa, não tem fome pior que a do amor, que faz com que as pessoas tirem a própria vida. A fome do corpo, a criança pode até morrer, mas ela não quis morrer. A fome de amor faz uma jovem se jogar pela janela. Recentemente, aqui em Belém do Pará, uma médica conceituada, médica que foi médica por um tempo do meu sobrinho Pedro, se matou com depressão, não sei detalhes, que esse amor envolve essa moça. Então, a carência de amor, o egoísmo, o orgulho, as pessoas só pensam em si mesmas, não estão preocupadas com o pobre, com o abandonado, com o analfabeto. Vamos ajudar as escolas, vamos ajudar os hospitais, vamos ajudar os famintos da vida, né? Ainda não foi para esse aí é o último. Então, volta para o anterior. Enquanto viceja o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida em face do egoísmo em que extorcega apenas por eleição especial. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano
Olha os lírios do campo, vamos buscar a leveza. Logo, passado o período de aflição, aqui em vermelhinho, chegará o da harmonia, tudo vai melhorar, o planeta vai melhorar. E olha lá, o meu mundo, tá vendo aqui o cosmos, galáxias, e eu tenho uma galáxia dentro de mim. Os meus neurônios, os meus núcleos moleculares, as minhas células, as minhas subpartículas celulares, né? O quanto, elétron, próton, tudo aí, tudo, as hemácias, o nosso ácido ribonucleico, e por aí vai, tudo trabalhando no automatismo. O cérebro trabalhando para que eu produza acidez para digerir os alimentos. O intestino, e tudo é uma máquina, nós somos uma máquina assim como no universo, e quem tira da harmonia somos nós pela glutonia, pela compulsão sexual, compulsão alimentar. Vamos nos equilibrar, porque o mundo vai ficar em paz, porque a paz do mundo começa dentro de cada um de nós. Né? Então aqui é o fluido cósmico universal que está dentro de todos nós. Deus se manifesta no fluido cósmico universal. Deus está em todo lugar. Eu quero trazer Deus para a minha vida. É através do amor, da bondade, que aglutina a bondade, que aglutina as células boas. Tudo que eu fiz de ruim, eu vou ter que reparar. Mas agora eu me arrependo e agora eu busco o amor. Pode passar para o próximo, para o último, por favor. É aquela passagem do apóstolo Paulo e o Silas chegando em Atenas, né? Está em Atos 17, Atos dos Apóstolos, maravilhoso, maravilhoso, amo, 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 amo. Então, Atos 17, versículo 24, já é Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão dos homens, nem tampouco é servido por mão dos homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é de que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aí vem o 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Ele é o nosso Criador, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Só imaginar o homem pré-histórico, tudo vai melhorando, tudo vai mudando, as famílias, né? O matriarcado, as famílias começaram a se aglutinar para que buscassem ao Senhor. Os celtas, né? Os druidas, as origens de Allan Kardec, né? O hinduísmo, aquelas religiões mais antigas, os etruscos, né? Zoroastro, no Egito, para que buscassem um livro maravilhoso, Depois da Morte, de Leon Denis. Não é psicografada, é Leon Denis escrevendo. Leon Denis, livro Depois da Morte. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec. O limite da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se que não está longe de cada um de nós. Jesus está conosco, basta nós buscarmos Ele, nós somos suas ovelhas. Aí eu amo esse versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas disseram, pois somos todos também a sua geração. Nós somos a humanidade de Deus. Olha aí, eu trouxe a imagem do Sol por trás. O planeta Terra, que é micro, né? Primeiro é Mercúrio, Vênus, a Terra. E aí Jesus, o bom pastor. A humanidade é a ovelha. Nós nos perdemos,
mas se Jesus fala conosco, a gente reconhece, e quando nós pedimos a Ele, Ele escuta, porque Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Nós vivemos em Deus, estamos mergulhados no fluido, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, somos toda uma geração. Aí, para terminar aqui com Paulo, né, sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro e a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Inegável que o dinheiro ajuda, dinheiro é de Deus, mensagem de Emmanuel, né, se eu não me engano é de Emmanuel, com Chico, e que as imagens podem ser ali acarinhadas, uma representação de Maria de Nazaré, e essa imagem começa a ter ali, como a água fluidificada, vibração positiva, mas não é a madeira, é o amor impregnado. É o amor impregnado na água, é o amor impregnado numa imagem, é o amor que saiu dos homens, dos espíritos, dos mentores, das falanges. É o amor, é o fluido cósmico universal de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vamos melhorar. Problema do ser, né, e do destino, também de Leon Denis, potência da alma, vontade. Vamos ter vontade de mudar, vamos reconhecer. Eu vi um vídeo ontem de uma senhora correndo numa maratona, 99 anos. 99 anos, uma japonesa, tem que ter vontade. Vamos sair da letargia. Lembra da mensagem de Paulo, inspirada por Paulo Germano? Eu vou postar aí nos comentários. E, portanto, tem determinado um dia em que, com a justiça, há de julgar o mundo. Porque por meio do varão que destinou, e disso tenho certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é ele? O ungido de Deus, Jesus, o amor. Vamos pedir, olha aí a mãozinha. Jesus me ensina a amar. Jesus, eu quero amar. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Tiveram muitas perguntas, eu vou responder na próxima live. Vou continuar o tema na próxima live, vou começar com essas perguntas. Por favor, me desculpe o tempo, o Tavares já vai ter uma outra, e vamos orar. Vamos visualizar que a gente está num campo. Um campo que foi cultivado pelos aqueles primórdios, né, com o pastor Davi, cheio de ovelhas. E o tempo passa, e nós estamos no século XXI, temos a oportunidade de ir numa fazenda que tem galinhas, que tem jumentos, que tem ovelhas, que tem bodes, todos lindinhos. E nós somos parte do todo. As formiguinhas, os micróbios que estão na areia, nas ervas, no pasto, a chuva que molha, o capim que nasce. E somos como essa ovelha que está comendo, a cabra, o cabritinho, os cachorrinhos vira-latas, a vaquinha amamentando o bezerro, o touro sapeca. E nas árvores tem frutas, no céu tem nuvens, passa um avião, no chão passa carroças carregadas de leite, de pedra.
Deus, como o teu planeta, teu presente para nós outros todos, tua humanidade é tão lindo. Queremos ter o que não merecemos e o que temos não valorizamos. Senhor, precisamos da tua humildade, Jesus amado, tu trouxeste as bem-aventuranças. Queremos ser pobres de espírito para reconhecer Deus em tudo e em todos, para aprender a perdoar, a aceitar. Senhor, perdoa a tua mãe que te magoou. Filho, eu não sabia o que estava fazendo. Mulher, eu te larguei porque fui seduzido. Me perdoa. Menina, desculpa, eu te desviei do caminho. Rapaz, porque ofereci a droga para ti? Mil perdões porque eu assassinei o fruto do teu sonho quando te estuprei. Oh, Jesus, matar por um celular, matar por orgulho de uma raça, matar porque tu é de outra cor, matar porque tu é rico, porque tu é pobre. Jesus, vem ao planeta Terra, traz o teu amor, traz o teu sol, que derrete a mágoa, que derrete a ira, que faz a ovelha se sentar com o leão, que faz a cobra abraçar o gatinho e a mãe aceitar o criminoso do seu filho no seu útero. Vamos ser irmão um do outro através do perdão, da oração e da comunhão de amor. Deus é amor. Lava a tua roupa suja, tu com tu, mas sai pra rua cheio de amor para dar. Jesus, teu planeta é lindo, vamos trabalhar. A obra tem que começar ontem. Ser conosco, meus queridos, amado, minha filha sofreu, mas tá bem, tá ótima. Ser conosco, muito obrigado, queridos, obrigado, Estação da Lu Tavares, desculpe a emoção, obrigada, Senhor, Deus nos abençoe, a grande transição começa no coração. Ser conosco. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.